é a definição de uma equação, tá? Equação é toda sentença matemática aberta. Por que ela é uma sentença matemática aberta? Porque tem um valor para a gente encontrar. Então, tem um valor em aberto, tem um valor desconhecido aqui, ó. Tem um valor desconhecido, que normalmente a gente chama de x, né? Mas pode ser y, pode ser z, a letra pouco importa, tá? Que exprime uma relação de igualdade. Então, sempre em uma equação, eu preciso ter uma igualdade. Então, eu preciso ter uma expressão que é igual a uma outra expressão. Inclusive, em uma equação, tudo que vem antes do igual, a gente chama de primeiro membro. É o primeiro membro da equação. Tudo que vem depois do igual é o segundo membro da equação. Então, uma equação, ela precisa ter um igual, ali separando ali os dois membros, e ela precisa ter um valor desconhecido, que é o valor que eu vou ter que calcular. Eu coloquei para você ali alguns exemplos de equações, tá? Então, repara que a primeira fala x mais 5 é igual a 7x menos 9. Aquilo é uma equação. Inclusive, uma equação do primeiro grau, porque o nosso x aqui, ó, ele tem um expoente 1. Quando o expoente não aparece, é porque ele vale 1. Então, ali é uma equação do primeiro grau. A de baixo já tem um expoente 2 aqui, ó. Então, é uma equação do segundo grau. A de baixo tem expoente 3. Então, é uma equação do terceiro grau. Tá bom? E aquela outra de baixo ali, a gente chama de uma equação irracional, porque a gente tem uma raiz ali. Tá bom? Mas não estou aqui preocupado ainda em resolver a equação. Eu só quero que você olhe para aquilo ali e você identifique que é uma equação. Se você tiver algo assim, ó, 7 mais 5 é igual a 12. Isso aqui não é uma equação. Felipe, mas tem um valor, tem um símbolo de igual aqui. Tudo bem, mas tem algum valor para a gente encontrar aqui? Tem algum valor desconhecido ali? Um x para a gente calcular? Não tem. Então, 7 mais 5 é igual a 12? Não é uma equação. Tá bom? É uma relação de igualdade, mas não é uma equação, porque não tem um valor desconhecido para você calcular, tá bom? Não tem uma incógnita ali para você calcular, tá bom? Então, isso aqui não seria uma equação, não é equação. Então, não basta ter o sinal de igual, você tem que ter também um valor desconhecido, um valor que você precisa calcular ali, uma incógnita. Pode ser x, pode ser o a, o b, pouco importa. Da mesma forma que se a gente tiver assim, ó, a mais 5, embora eu tenha uma incógnita, eu não tenho uma relação de igualdade. A mais 5, tudo bem. A mais 5 é um valor mais 5. Só que eu não tenho ali uma relação de igualdade. Se ele bota é igual a 8, aí vai ser uma equação. Agora, se ele bota a mais 5 apenas, eu tenho uma incógnita, mas eu não tenho uma relação de igualdade. Então, não é uma equação do primeiro grau. Não é uma equação. Tá bom? Não são equações 3 mais 5 igual a 8. Por que que a primeira não é equação? Porque não tem uma incógnita para você calcular. A de baixo, x mais 10. Você tem a incógnita x, só que você não tem a relação de igualdade. X mais 10, beleza, mas ele não botou igual a alguma outra situação. Se ele bota igual a 7, igual a 30, igual a x mais 8, aí tudo bem. Mas só o x mais 10 não vai ser uma equação. 10 menos 7 é maior do que 1. Também não vai ser uma equação. Por dois motivos. Eu não tenho uma relação de igual, eu tenho uma relação que é o maior, tá? E eu também não tenho uma incógnita ali para eu calcular. E a de baixo, a mesma coisa. 5 mais 6, diferente de 9. Não é equação, porque não tem incógnita e não tem o igual, tem um símbolo de diferente. Então aqui eu coloquei 4 exemplos de expressões que não representam equação. Agora, o que é mais importante para a gente
na hora da prova? É a gente calcular a raiz ou a solução de uma equação. A solução de uma equação ou a raiz de uma equação é o valor que eu tenho que encontrar daquela incógnita para que a igualdade seja verdadeira. Então, quando eu pergunto assim para você, x mais 3 igual a 8, eu estou perguntando para você, qual é o número que somando 3 dá 8? Que número que adicionado de 3 dá 8? Aí você pensa, quem é o número que somando 3 dá 8? Ah, esse número é o 5. Porque 5 mais 3 é 8. Isso é verdadeiro. Então, aquele valor do x é 5. Então, a raiz dessa equação, ou a solução dessa equação, é 5. Quando eu falo raiz da equação, não tem nada a ver com aquele raiz quadrada, raiz cúbica, tem nada a ver com isso. Raiz da equação significa a solução da equação, tá bom? Então, a solução ali é 5. Por isso que muitos professores falam assim, né? E você vai ver isso daqui a pouco. Como esse 3 está somando, ele vai passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 8 menos 3. E 8 menos 3 é 5. Esse é o procedimento para você resolver a equação, tá? Mas como se resolve, você vai ver daqui a pouco. Eu só estou mostrando para você que muitas das vezes você pode fazer até de cabeça. Quem é o número que somando 3 dá 8? É o 5. Porque 5 mais 3 dá 8. Tá bom?